Dados os avisos, eu quero pedir à igreja que abra sua Bíblia. Eita, mas pensa num glória bom de ouvir isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses está lá depois de Colossenses, antes de 2 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Nós não vamos estar aqui, amados, porque vai ter um congresso para pastores e líderes do Pará, da Nova Aliança. Vai ser lá em Dom Eliseu e nós estaremos nesse congresso se alimentando mais de Deus para derramar aqui para vocês. Amém? Então vamos buscar mais conhecimento, buscar mais do que Deus tem para a igreja dele nesse tempo. E esse evento acontece uma vez por ano, organizado pela Nova Aliança Região Pará. Pastor Kleber aí à frente. E nós estaremos indo lá esse final de semana para participar dessa reunião. Amém? Quantos acharam aí? Dão glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: de fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Versículo 7. Assim, tornaram-se modelo, diga, modelo. Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Ásia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Amém? Diga assim: não tem necessidade de dizer mais nada. Glória a Deus. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Eu quero orar. Senhor, papai, diante de nós mais uma vez, Deus, está a tua palavra, Senhor. Papai, o que queremos te pedir esta noite, Deus, é que tu possa vir com revelação. Papai de amor, que venha um alinhamento do teu trono, do céu com a terra nesse momento. Deus, e traz aquilo que tu quer revelar para a tua igreja, aquilo que tu quer ensinar para a tua igreja, Deus. Então nós te pedimos, Senhor, nos ensina através da tua palavra, Senhor. Nos carrega, Deus, nos enche com teu amor, com a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Papai, mas nós queremos declarar essa noite que nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti. Papai, somos imperfeitos e somos como pó sem ti, Jesus. Por isso precisamos tanto de ti, ó Deus. Então, Senhor, que através da tua palavra essa noite, que tu possa nos aperfeiçoar, Senhor, em nome de Jesus. Papai de amor, nós declaramos que tu tem liberdade nesse lugar. Doce Espírito Santo de Deus, tu és livre para fazer da maneira que o Senhor programou, em nome de Jesus. Mas Deus, nós te pedimos, altera algo em nós, altera algo em nós, nos leva a um nível mais à frente, em nome de Jesus. Senhor, declaro a pasta aberta, as ferramentas à mesa, Deus, e te peço, Pai, clareza, discernimento, para como usar cada ferramenta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Tessalonicenses. E Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, igreja, vocês foram nossos imitadores, ou seja, vocês são imitadores de Cristo e vocês alcançaram um padrão
vocês alcançaram um modelo que em outras igrejas estão sendo transformadas por conta da sua fé, por conta da sua conduta, por conta do modo que vocês estão vivendo e que vocês estão aplicando a fé de vocês. Traduzindo, Paulo ainda diz: sabemos que vocês passam por tribulações, que vocês passam por perseguições, mas mesmo assim, com tudo isso, vocês ainda são modelos. Porque na Macedônia e na Acácia, vocês são modelo de tal forma, Tessalonicenses, que na Macedônia e na Acácia não é mais necessário que se diga mais nada. Porque eles estão seguindo o seu padrão. Eles estão seguindo o seu modelo. Eles enxergaram em você o verdadeiro modelo e estão fazendo de acordo. E além de você ser um excelente modelo, você ainda está deixando um legado. Porque você está influenciando as outras igrejas a fazerem da maneira correta, da maneira certa, e eles estão aprendendo com vocês. Quando eu li esse texto ontem à tarde, eu falei: uau! É essa igreja que eu quero ser. Uma igreja modelo, uma igreja padrão. Uma igreja que influencia para o bem. Quantos querem ser essa igreja? Quantos querem ser assim um padrão, um modelo? Ninguém. E eu tenho mais algumas perguntas para fazer para vocês. Quantos estão na igreja há mais de um ano? Só para eu ter ideia, quantos estão na igreja há mais de um ano? Levanta a mão. Quantos estão na igreja há menos de um ano? Menos de um ano, levanta a mão. Quem está na igreja há menos de um ano? Quantos estão nos visitando hoje? Não temos visitantes hoje. Glória a Deus. Mas, amada igreja, por que eu estou perguntando essas coisas? Para eu ter noção daquilo que você já caminhou, do período que você já está frequentando a igreja, que você está se alimentando da palavra de Deus. Sabe? E hoje, queridos, é muito fácil nós abrimos a internet e ouvirmos várias pregações a respeito do evangelho que cura, que salva e que liberta. Quantos já ouviram mensagem assim? Do evangelho que cura, que salva e que liberta. Nós ouvimos sempre essas mensagens. E a outra pergunta que eu tenho para fazer, não só para vocês, mas para mim também, é qual a posição que eu estou ocupando nesse evangelho que cura, que salva e que liberta. Qual é onde estamos aí? Sabe, por várias vezes se fala em defeitos, que as pessoas dentro da igreja têm defeitos, e tem mesmo. E eu vejo uma justificativa para isso, que ela já ficou corriqueira. E sempre as pessoas dizem: olha, uma igreja é como um hospital. Uma igreja é como um hospital. Ou seja, tem o que no hospital? Doentes, não é verdade? Mas, queridos, um hospital ele não tem só doentes. Ele tem doentes, ele tem médicos, ele tem enfermeiros, ele tem recepcionistas, ele tem porteiro, tem técnico de enfermagem. Então, se a igreja é um hospital, e nós estamos se estabelecendo por um evangelho que cura, salva e liberta, quem nós estamos sendo nesse período que estamos na igreja?
Somos os médicos ou os doentes? Sabe, nós estamos sendo os salvos ou os perdidos? Nós estamos sendo os presos ou os libertos? Porque esse evangelho, ele sara, ele cura e ele liberta, e ele não mudou. Ele é o mesmo, desde o princípio até hoje. Nem todos que estão no hospital, queridos, são doentes. Nem todos que estão no hospital são doentes. Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem um padrão. Deus, Ele tem um modelo. E eu resolvi trazer essa palavra hoje para a igreja. Porque ontem foi muito forte o que Deus fez aqui, dentro dessa palavra. Eu vi esse texto à tarde. Ontem a Lana que iria ministrar, foi ela que ministrou. E eu li esse texto, anotei algumas coisas, mas poucas coisas já para eu estudar depois, para montar uma palavra. E quando chegou, o culto começou e a Lana ainda não tinha chegado. Aí a pastora falou: Rafa, e agora? Eu falei: não, vou preparar uma palavra ali, rapidinho, que eu estou com algo aqui já. E aí eu me sentei ali do lado do som, peguei o celular e comecei a escrever. Com 10 minutos a Lana chegou. Não, glória a Deus, a Lana chegou. Eu parei. Quando a Lana sobe, que a Lana começa a ministrar, a Lana começa a falar de padrão, começa a falar de modelo, começa a falar que Deus tem um modelo, que Deus tem um padrão. Quando a Lana começou a falar, eu peguei o celular e corri e mostrei para a pastora. Eu falei: olha aqui. Quando a Lana terminou de ministrar, eu mostrei. Então nós percebemos um alinhamento de Deus para aquilo que Ele quer trazer para a igreja. Então o que eu entendo com isso tudo? Eu entendo que Deus está estabelecendo o padrão dEle nessa igreja. Glória a Deus, dê um glória a Deus, irmão. É o padrão de Deus, Deus está trazendo o padrão dEle para essa igreja. Deus está estabelecendo o padrão dEle em nós. E quando eu falo nessa igreja, eu incluo todos nós. E sabe, amados, a igreja, ela é um lugar de cura. Mas nem por isso eu vou passar a minha vida inteira dentro de uma igreja doente. A igreja é um lugar de cura. Sabe? Mas não quer dizer que eu tenha que ficar a minha vida toda na igreja adoecido e me apoiar na desculpa de que não, a igreja é um hospital, eu estou doente. A igreja é um hospital, eu estou doente. Sabe, igreja, e o padrão de Deus não é esse. Deus não te chamou para este lugar, Deus não te chamou para perto dEle, para que você continue adoecido, doente, não. Deus te trouxe para perto dEle para te curar, para te sarar, para te libertar, para te salvar. Não foi para que você continue na mesma condição que você estava antes sem Deus. Quantos estão me entendendo? Então Deus te traz para perto dEle para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para te curar, para te salvar, para te libertar. E eu quero pedir você que abra a sua Bíblia, lá em João 5. João 5, esse é um texto conhecido. E embora seja um texto conhecido, eu ainda não tinha ouvido nada parecido com aquilo que eu vou explicar para você, relacionado a esse texto. João 5, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costuma ficar grande número de pessoas doentes,
e inválidas, ou seja, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Diga para o irmão que está do seu lado, 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Diga glória a Deus. Então ali naquele ambiente, o que era? Era um ambiente de cura. Aquele tanque era um ambiente de cura, assim como é a igreja hoje. A igreja é um ambiente de cura. E o que acontecia ali? De tempos em tempos, a Bíblia fala em tempos, ela não diz se era todo dia, se era uma vez por semana, se era uma vez por mês, se era uma vez a cada 3 meses, se era uma vez por ano. Mas de tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas daquele tanque. E o primeiro que entrasse na água, depois da água agitada, ele era curado. E ali naquele lugar, por ser um ambiente de cura, se juntavam vários enfermos. Amém? Glória a Deus. Só que ali havia um homem que estava paralítico há 38 anos. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava ali paralítico há 38 anos. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem. A Bíblia fala que essa pergunta é assim: você quer ser curado? Só que ela não fala o tom da pergunta. Agora imagine você comigo. Imagine você comigo, qual foi o tom dessa pergunta a Jesus, sendo que Jesus sabia que ali era um lugar de cura, que de tempos em tempos a água era agitada e quem entrasse na água era curado. E Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Então Jesus chega para ele e pergunta: cara, tu quer ser curado? Você está entendendo o tom? Você está entendendo o tom? Vou complementar. Cara, tem 38 anos que tu está aqui. Toda hora um é curado aqui. E tu tem certeza que tu quer ser curado? Porque tu está no lugar de cura há 38 anos e ainda está doente. Quantos estão me entendendo? 38 anos no lugar de cura, doente. E a resposta daquele homem, eu vou traduzir. Vou traduzir para o nosso tempo de hoje. Ah, Senhor, é porque não tem ninguém que bote a minha mão na minha cabeça e ore para que eu seja curado. A pastora falou algo aqui interessante no momento da oração. Ela lembrou de Pedro, de uma igreja, Pedro preso, e uma igreja que se reúne para orar por Pedro que está preso. E o anjo vai lá e liberta Pedro, correto? Mas eu quero te chamar a atenção para Paulo, porque Paulo também um dia foi preso com Silas. Só que lá não tinha uma igreja orando por ele. A igreja que orou, que adorou por ele mesmo foi o próprio Paulo. Então existe uma igreja que precisa que outro ore para que ela seja liberta. Mas tem uma igreja que ela ora pela libertação dela mesma. Vocês conseguem compreender? E é esse o padrão que Deus chama eu e você para viver. Sabe, é muito interessante que tenha pessoas orando por nós, que os nossos pastores orem por nós, que os nossos líderes orem por nós. Mas, cara, eu quero te dizer algo. O padrão de Deus diz que você pode orar por você, que você pode orar por pessoas. E o Senhor te convida para viver esse padrão.
O Senhor te convida para viver esse padrão. Sabe, não o padrão de alguém travado há 38 anos dentro de uma igreja, sem viver os sonhos de Deus para a sua vida. Anos e anos dentro de uma igreja, esquentando o banco, sendo que o Senhor te chamou para ganhar vidas, o Senhor te chamou para ganhar pessoas. Sabe, Deus hoje Ele quer te sacudir e quer falar, sai desse lugar e começa a orar, a botar a mão e orar por pessoas. Deus está dizendo, acorda igreja, acorda. Eu não te chamei para ficar doente. Eu vim para te curar, para te sarar. Não fique esperando ninguém colocar a mão na tua cabeça. Toma uma atitude. Sabe, se arrasta, vai arrastando com dificuldade. Se joga dentro do tanque. E quando o anjo passar que mover as águas, você já está lá dentro. Eu falei para o Alex esses dias, uns dias atrás aqui, cara, não dá para ficar esperando. Eu naquele lugar, eu vendo todo mundo mergulhando, saindo curado, tendo sua vida transformada. E eu olhando para mim, eu do mesmo jeito eu ia me arrastar. Ah, não move braço, só move o pescoço, eu ia dar um jeito. Eu ia chegar lá, cara. Eu não ia ficar só olhando as pessoas sendo curadas à minha volta. E eu esperando que alguém me jogue dentro do tanque. Eu ia dar meu jeito, eu ia cair lá dentro. 38 anos. 38 anos. É tempo demais. Quantas pessoas foram curadas diante daquele homem? Quantas pessoas foram libertas diante daquele homem? Quantas? Quantas pessoas aquele homem viu sair, entrar, se arrastando e sair andando? Quantas pessoas aquele homem viu entrar cego e sair enxergando? E ele não se movia do lugar, estava esperando por alguém. Pela misericórdia de Deus, Jesus passou lá e falou, seja curado em nome de Jesus, que Jesus é misericordioso. Jesus, Ele quer te curar, te sarar e te libertar. Sabe, eu acredito nesse evangelho. Eu acredito nesse evangelho que altera a vida das pessoas, que altera as condições das pessoas. Sabe, queridos, chegou no tempo de nós entrarmos no padrão de Deus. Chegou o tempo. Nosso modelo é Jesus, e nós devemos olhar para Ele. Sabe, a igreja de Tessalonicenses, ela chegou nesse padrão. Chegou nesse padrão que expressava Jesus, e tocava a vida das pessoas, através do que ela vivia em Jesus. Sabe, ela não era uma igreja que se amoldava aos padrões do mundo, como a pastora leu aqui, no princípio, aquele versículo. Sabe, não era uma igreja porque chegava na escola e tinha os caras andando com a calça lá embaixo, andando assim, que começava a andar daquele jeito. Sabe, uma igreja que tem Jesus como modelo, ela conhece como Jesus é e anda de acordo. Sabe, querido, quero dizer para você, Jesus, Ele tem um modelo de esposo, Ele tem um modelo de esposa, Ele tem um modelo de jovem, Ele tem um modelo de pai, Ele tem um modelo de filho. Sabe, e que modelo nós estamos sendo? Sabe, nós estamos sendo um modelo de bênção, um modelo de tropeço na vida das pessoas. Nós estamos empregando esse modelo de Jesus, ou não? Sabe, teve um jovem que um dia chegou e me falou bem assim: pastor, quando eu tiver sucesso na minha vida, eu vou influenciar todos que estão perto de mim. Um jovem. Todos que estão perto de mim eu vou ganhar para Jesus. Aí eu perguntei para esses jovens: quantos tu ganhou para Jesus esse ano na tua escola? Quantos?
Você pode ser um modelo hoje, você não precisa esperar para amanhã. Você pode influenciar as pessoas hoje, não precisa esperar para amanhã. Através do teu testemunho, cara. Sabe, muitas vezes a gente está esperando, sabe o quê? Uma oportunidade para subir no púlpito, pegar o microfone e pregar. Sabe, a melhor pregação é a vida. A melhor pregação é o modo como nós vivemos, o modo como nós nos importamos. Sabe, principalmente dentro da nossa casa. Sabe, porque dentro da nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos, eles conhecem todos os nossos defeitos, eles conhecem a gente de perto. Então, sabe, você vai abrir a Bíblia e vai não sei o quê, para o seu pai, sua mãe, sendo que não está vivendo. Ah, eu oro pela conversão do meu pai, eu oro pela conversão da minha mãe. Mas se você não tem um testemunho de vida de um crente, que é um modelo de Jesus na sua casa, como é que você acha que esse povo vai se converter, cara? Sabe, eu já ouvi muitos testemunhos de gente falar assim: cara, se um dia for para ser um crente, mas para ser um crente igual tu, eu não vou não. Então é necessário ter uma transformação de vida em nós, ser esse modelo. Sabe, a igreja de Tessalonicenses era um modelo tão fiel, tão seguro, que não era necessário dizer mais nada. Aquilo que aquela igreja vivia era o suficiente para converter os outros. Não precisava pregar, não precisava subir em púlpito. Porque a vida deles era a maior pregação. Chegou o tempo de verdadeiramente sermos usados como exemplos bons para a vida de pessoas. E deixar de ser usados como exemplos ruins. Sabe, por quanto tempo da minha vida eu fui usado como um exemplo negativo? Tu vai desse jeito, tu vai ficar igual o Rafael, tu muda teu comportamento. Quantas vezes fizeram isso? Quantas vezes? O Rafael começou assim, depois virou um drogado. Quantas vezes falaram isso? Eu era um exemplo ruim. E eu vou perguntar para vocês: quem é a referência de homem e de mulher de Deus na API? Quem é essa referência? Quem é essa referência de homem e de mulher de Deus na API? Quem é a referência de homem e mulher de Deus da Água Branca? Quem é a referência de homem e mulher de Deus da São Vicente? Do Parola, quem é? Quem é essa referência que na hora que você passa por uma dificuldade, você pensa: não, eu vou pedir que ele ou que ela ore por mim. Quem é essa referência? Sabe, eu quero te dizer que Jesus chamou você para ser essa referência nesse lugar. Que Jesus chamou você para ser essa referência. Mas você precisa ter o padrão de Jesus para que isso aconteça na sua vida. Para que as pessoas possam te olhar dessa forma. Sabe, nós almejamos mudar o mundo. Mas a nossa casa ainda está uma bagunça. Como vamos alterar o mundo se não conseguimos organizar a nossa casa? Deus tem um propósito grande na sua vida. Sabe, o rio de Deus, ele está correndo aqui hoje. O rio de Deus está correndo aqui hoje. E aí eu te pergunto: vamos ficar 38 anos esperando alguém colocar a mão em nós? Ou vamos nos arrastar para essas águas que curam? Sabe, no nosso padrão, naquele padrão
que nós mesmos estabelecemos na nossa mente. Isso cria uma fortaleza, isso cria uma prisão. O nosso padrão cria uma prisão na nossa mente e impede que nós possamos andar. Sabe qual vem o padrão na nossa mente? Eu não preciso ir para a igreja para servir a Deus. Estou dando alguns exemplos. E vamos criando com esse pensamento, é o nosso padrão, não é o padrão de Deus. Quando a palavra de Deus diz, congregai-vos. Existe um padrão de Deus estabelecido pela palavra dele. E eu tenho que buscar viver esse padrão, para que possamos ter uma alteração da nossa vida, alteração da nossa família, alteração da nossa vizinhança, alteração da nossa rua, alteração do nosso bairro. O meu padrão, ele me levou para os piores lugares que eu fui nessa vida. Foram os meus padrões, foram as minhas vontades. Então precisamos estabelecer o padrão de Deus em nossas vidas. No padrão de Deus não tem lugar para nossas vontades e desejos. Sabe, eu quero ser bem categórico com isso aqui, para não ficar dúvida. Pessoa que entrega a vida dela para Jesus, ela não tem mais vida. Simples assim. Se eu entrego a minha vida para Jesus, ela está na mão de Jesus e eu não tenho mais vida. Vida própria. Por quê? Porque já não são mais as minhas vontades, são as vontades de Jesus. Já não são os meus desejos, é os desejos de Jesus vivendo em mim. Na verdade, o padrão de Deus está na vontade de Deus. Simples assim. Nós que devemos entrar no padrão de Deus, e não o padrão de Deus se adequar a nós. Sabe, Deus ele tem um padrão, e eu vou aprendendo desse padrão, e vou me ajustando a ele, até estar no ponto adequado do padrão de Deus. Eu não vai falar, não, padrão de Deus, culto dia de domingo, não, culto devia ser na segunda. Se o culto fosse na segunda, eu ia para a igreja. Não estou fazendo diretamente, entenda. Estou dando uma suposição. Ou como eu vivi uma época, aceitei Jesus e achava que eu só deveria viver até a página 10 da Bíblia. A página 11, 12, 13 não era para mim. Só até a página da 10. Eu só devia viver só até onde o amor de Deus perdoava todos os meus pecados e pronto. E eu não queria mudar nada da minha vida. Não, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. O teu amor, a tua misericórdia, o teu sangue na cruz me limpa de todo o pecado. E pronto, eu só quero isso da Bíblia, o resto eu não quero. Ela precisa ser completa. 1 Tessalonicenses 2,13, não precisa você abrir. Diz assim, Paulo dizendo, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como a verdade e a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que creram. Viu a atitude que aquela igreja tomou? Por que aquela igreja se tornou o que ela se tornou? Ela acreditou na palavra de Deus como palavra de Deus, e não como ensino de homens. Estou pedindo para você, eu sempre falo isso aqui, eu sou repetitivo com isso. Cara, o que eu falar para você que não tiver na palavra, pode jogar fora, não precisa viver. Mas se tiver dentro da palavra, viva, porque é o próprio Deus que está nos ensinando. Às vezes a gente fala, mas João, na época dele, ele teve Jesus para lhe ensinar. E nós temos Jesus aqui, ó, falando na palavra dele, para nós, para nos ensinar. É o mesmo mestre, é o mesmo Jesus. Quantos estão me entendendo?
Entendeu? Então, precisamos pegar essa palavra e aplicar na nossa vida. Sabe, os discípulos da igreja primitiva, da igreja de Atos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, por causa da identidade de Cristo que expressavam. Ou seja, aquela igreja, ela falava como Jesus. Aquelas pessoas daquela igreja, elas falavam como Jesus, eles andavam como Jesus, eles partiam o pão como Jesus, e principalmente, amavam como Jesus. Aí eles começaram, ó, lá vai os cristãos, lá vai os cristãos. Sabe, na verdade nós não temos que ser crente não, nós temos que ser cristão. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que crente até o diabo é. Então nós precisamos ser cristãos, ter essa identidade de Jesus em nós, falar como Jesus falava, sabe? Será que Jesus falava esse monte de palavrão? Sabe? Será que Jesus andava de qualquer jeito? Sabe? Onde Jesus chegava, o que ele tinha, ele partia e dava para todo mundo que sobrava. Partia e dava para todo mundo que sobrava. Naquela igreja não tinha, na igreja de Atos não tinha nada que era exclusivo de um só. Nada. Tudo era dividido entre todos. Ah, pastor, agora eu vou ter que vender tudo meu e dividir com todo mundo. Não. Sabe? Mas quando o seu irmão precisar daquilo que você tem, sirva a ele. Sirva a ele. Sabe, nós temos aqui 2 bicicletas que nós compramos novas, as bicicletas ratão véia. Sabe? Mas nós vamos servir. Está servindo porque não é só nossa. É para dividir entre nós, é para que nós possamos usar. E nós precisamos ter esse entendimento. Se somos cristãos, nós precisamos dividir. Se é uma igreja que divide. Uma igreja que exerce influência no mundo, mas que não é influenciada pelo mundo. Quem conhece e valoriza o padrão de Deus, se esforça para se adequar e não aceita o padrão do mundo. Não aceite. Sabe, a Lana ontem aqui falou muito. Ah, todo mundo faz, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um cristão. Aí o que é que o cristão faz? Faz o que Cristo faz. Quer fazer alguma coisa igual aos outros? Faz o que Cristo faz. Sabe, Paulo muito doido, porque Paulo ele chega e diz bem assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então Paulo não está dizendo para imitar ele. Paulo está dizendo: imite a Cristo como eu imitei. Ele é o padrão, ele é o modelo. Não é todo mundo o modelo. Alguns anos atrás, se eu pedisse para você assim, não, vou pedir. Vou ser ousado hoje aqui. Fecha os seus olhos. Fecha os olhos, todo mundo. Imagine um casal, uma mulher e um homem crente aí na sua mente. Imaginou? Abre o olho. A maioria imaginou um homem de terno e gravata e uma mulher de vestido longo e cabeluda. E há alguns anos atrás, esse era um modelo de crente, com um livro debaixo do braço. Calça social, camisa social de gravata. E eu quero dizer para você, nada contra esse tipo de roupa. Eu acho bonito. E eu não ando de terno e gravata porque aqui é muito quente. E porque eu não tenho condição de comprar tanto terno e gravata. Mas quem um dia foi num casamento, pegou um terno e gravata do meu cunhado emprestado e que fez pose, foi eu. Sentava, desabotoava o botão. Levantava, abotoava o botão. Tá, era chique. Nada contra a roupa, nada contra o cabelo. Mas nós devemos ser conhecidos principalmente pelo amor.
Nós devemos ser conhecidos pelo partir do pão. Devemos ser conhecidos pela honestidade. Devemos ser conhecidos por uma palavra só. Devemos ser conhecidos pelo perdão. Devemos ser conhecidos. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o padrão de Jesus. Esse é o padrão de Jesus. Esse é o padrão de Jesus. Eu não estou dizendo que colocar uma roupa, um terno e uma gravata é errado. Não, não é. Mas sabe, se eu tiver aquilo só como uma capa, por cima e por dentro, eu não consigo perdoar. Por dentro, eu só vivo mentindo. Aí eu pergunto para você, aonde está parecido com Cristo? Porque Jesus não vestia terno e gravata. É a essência do Evangelho que tem que estar em nós. Sabe, Estevão foi um cara sensacional. O primeiro mártir da época cristã. Estevão, ele foi promovido de cargo na igreja. E na primeira pregação dele, ele morreu. Ele foi tão intenso na sua pregação, que aqueles homens olharam para Estevão e pensaram assim: nós pensávamos que nós tínhamos matado Jesus, mas ele está diante de nós, vamos apedrejá-lo. E Estevão foi apedrejado. E no momento que Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para os céus e vê Jesus sentado à direita de Deus. E ele pede perdão por aqueles homens, fazendo igual a Jesus, né? Senhor, não atribui a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem, igualzinho. Aí depois ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E esse capítulo termina dizendo assim: as vestes de Estevão caíram nos pés do jovem Saulo. Saulo, que depois passou a ser Paulo. Qual era a característica de Paulo? Paulo ia entrar numa cidade para evangelizar, depois que teve um encontro com Jesus, e aí vinha a palavra do Senhor a ele, o Espírito revelava a ele: ó, você vai ser chicoteado aí dentro. Ele falava: eu vou. Falava: ó, você vai ser maltratado aí dentro. Eu vou. Você vai ser preso nessa cidade. Eu vou. Sabe por quê? Qual foi o padrão que Paulo teve na sua vida? Quem mostrou o padrão de Jesus para Paulo? Porque Paulo não conviveu com Jesus. Quem mostrou o padrão de cristão para Paulo foi Estevão. Estevão revelou esse padrão. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, aquele que matava os seguidores de Jesus, passou a decidir a morrer por ele. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Jesus. Deus não te chamou, queridos, para ser um doente na igreja a vida inteira. Mas Deus te chamou para entrar no padrão dele. Queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar. Vai ficando de pé no seu lugar e feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Amada igreja, eu quero que você entenda algo essa noite, para que nós possamos finalizar. Qual era a característica daquele ambiente de cura? Que quando as pessoas entravam naquelas águas, elas eram curadas, porque ali era um tanque. Aquela água estava parada, mas no momento que aquelas águas eram agitadas pelo anjo, ela provocava cura. Ela provocava cura. Sabe, queridos? E Deus não te chamou para ser um tanque. Sabe? Deus te chamou para agitar as águas. Deus te chamou para agitar as águas.
Sabe, João 7, versículo 37 diz o seguinte: no último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, disse: se alguém tem sede, deixe vir a mim para que beba. No versículo 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios não é água parada, rios é água em movimento. Sabe o que Jesus está falando? Do seu interior vai fluir cura, do seu interior vai fluir aquilo que vai curar as pessoas, que vai libertar as pessoas, que vai transformar a vida das pessoas. É esse rio flui de dentro de você. Jesus te chamou para viver esse padrão, um padrão que provoca cura, um padrão que provoca libertação, um padrão que gera salvação. Sabe, não foi para ser alguém doente na igreja, não foi para isso. Eu vou colocar uma canção, e se você se sentir à vontade para vir aqui à frente, se ajoelhar diante de Deus e falar para Ele assim: Senhor, eu quero viver o Teu padrão. Você é livre. Você é livre. As águas foram agitadas essa noite. As águas foram agitadas essa noite. Não perca tempo, mergulhe nesse rio. Mergulhe nesse rio. Mergulhe nesse rio. Jesus tem um padrão de vida de excelência para você. Agita as águas, Senhor, mais e mais, Jesus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade-me escuridão, aonde me escondo. Não, Senhor, não vamos mais nos esconder do Teu modelo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher a minha alma de amor.
mão, somos como alterados, a garra de um leão, somos transformados, assim como nenhum outro, pelo amor de Deus, violentamente, pelo que Jesus conquistou, persegues e me abraças, pelo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Sim, Senhor Jesus, tomamos posse do teu modelo sobre nossas vidas. Declaramos, Senhor, que vamos amar, que seremos verdadeiros, que seremos homens e mulheres de uma só palavra. Sim, Jesus, que vamos falar como tu falava, que vamos andar como tu andavas. Em quem tu és, Senhor, nós somos aqueles que vamos alterar esse mundo através do teu evangelho, que cura, que liberta, que salva. teu Espírito, Sim, Senhor. teu Espírito, As pessoas chegarão perto de nós e não serão mais as mesmas. Elas não serão mais as mesmas. derrama o teu Espírito, Senhor, uma igreja como a igreja de Tessalonicenses, uma igreja fundamentada na palavra e no teu modelo, imitadores de Cristo, imitadores de Cristo, imitadores de Cristo. Oh! Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o